Perfeito. Emanuel, e muito que se fica aqui sobre a dívida de Americanas, a gente tenta identificar quem são os maiores credores, mas dentro desse balaio nós temos grandes instituições financeiras, como o Santander, como o Bradesco e como o BTG Pactual, que é um dos protagonistas de toda essa disputa judicial com Americanas, mas nós também temos emissão de debêntures, alguns acionistas aqui de varejo, alguns investidores de varejo que compraram essa dívida de Americanas, nós temos fundos de investimento, como é o caso do Nubank, que colocou ali debêntures de Americanas aos seus cotistas, aos seus investidores, como uma possibilidade de investimento. A partir deste momento, como que fica essa negociação? Tem alguma preferência, alguma ordem preferencial para o pagamento de possíveis dívidas? Como que deve se encaminhar a partir deste momento? Quem que deve se lesar um pouco mais com essa recuperação judicial? Normalmente, Gabriel, o que vai acontecer aí é que nós temos uma categoria de credores que é chamado quirografários. São credores que não têm nenhuma preferência. Por exemplo, quem tem preferência sempre, e essa preferência ela vem na lei de falência. Mas normalmente quando você vai dividir os grupos de credores na recuperação na recuperação judicial, acaba também tendo uma certa força. Então, quais são esses credores que costumam ter privilégios? A fazenda pública sempre, né? No Brasil o imposto vem antes de tudo, absolutamente tudo. Tá? Você vai ter aí créditos trabalhistas até um determinado limite, acidente de trabalho. Você vai ter também os créditos com garantia real e os créditos privilegiados e depois vem os quirografários. São aqueles credores que não têm absolutamente nada. E, logicamente, né, como dizem os americanos, para adicionar insulto à injúria, é necessário ainda se verificar, Gabriel, que nós deveremos entrar, obviamente, todos os acionistas das Americanas têm esse direito a entrar também, com ações para recuperar contra a empresa a perda de valor de mercado dessas ações, porque ela não decorreu do risco de mercado, não decorreu das oscilações naturais do mercado, mas decorreu de uma espécie de maquiagem contábil. Algumas pessoas têm falado em fraude, mas eu prefiro não denominar assim ainda neste momento por uma razão simples. O que eles fizeram do ponto de vista contábil foi errado, conforme as legítimas expectativas do mercado e aquilo que se aceita na contabilidade corporativa. Mas do ponto de vista estritamente jurídico, não havia-se a obrigação de lançar o forfeit, né, que é a operação que levou a isso, como dívida financeira. Ela poderia ser lançada em outros enquadramentos. Então, não é uma questão apenas jurídica, mas também uma questão basicamente de governança corporativa, que exige necessariamente a transparência nas contas da empresa, o que significaria, no caso das Americanas, no mínimo, dado o valor de 20 bilhões de reais, uma nota técnica, uma nota explicativa na sua contabilidade para mencionar por que o dinheiro do forfeit teve um enquadramento jurídico e não econômico.